E tu não acreditas que eu posso orar por ti e a graça que Deus me deu, ela funcionar em muitas coisas em ti? Funcionar em muitas coisas eu creio, mas jamais vou atuar como você atua. Uau. Porque se você ora 8 horas por dia, eu apareço, não oro nem 1 hora por dia, só porque oraste por mim, eu vou fazer os mesmos milagres? Eu, para preparar uma mensagem, eu fico no mínimo 2 horas. As minhas mensagens que eu sinto que eu não gastei muito tempo para preparar, é em 2, 3 horas. Porque eu gasto mais tempo para preparar mensagem, porque eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Então, eu fico às vezes 6 horas estudando a Bíblia e lendo livros, comentários, assistindo vídeos sobre pregação, quando eu quero pregar um assunto. Alguém que não lê nem um livro, não lê nem a Bíblia, porque eu orei por ele, vai pregar tal qual eu. Por quantas pessoas o Benin orou? E quantos Benins nós temos, né? Por quantas pessoas do Tibi orou? Essa é a questão. Quantos foram na Nigéria receber a oração de Tibi Joshua e voltaram para Angola e a gente sabe deles? Então qual é o equilíbrio aqui? Porque eu também preciso de ter a humildade suficiente para perceber que eu preciso do conhecimento. O equilíbrio, sabe de onde, profeta? É olhar para você e reconhecer que você é de Deus, você tem uma graça diferenciada da minha, e eu admitir que você tem autoridade para orar por mim, no sentido de me abençoar. Eu já pedi para o Sadraque orar, pastor Sadraque, eu chamo ele de mestre, orar por mim, velho, orar por mim. Já pedi para pastor Jorge Batista orar por mim. Já pedi para o pastor Ismael orar por mim. Isso não é porque eu acredito que eu serei o próximo Ismael. É um homem de Deus. Eu estou pedindo uma oração de um homem de Deus. Agora, quando é que vai haver? O que é que a gente precisa entender? É que nós precisamos pagar um preço. Muito essa expressão preço. E é extremamente bíblico, né? Aliás, até porque quando a mãe do Tiago e do João vem falar com Jesus para que um fique à direita e outro à esquerda no reino dele, Jesus pergunta se eles podem beber do cálice que justificava eles ficarem nessas posições. Mas eu gostava que ajudasse-nos a compreender um pouco mais sobre essa questão do preço, sobre aquilo que nós queremos viver nas nossas vidas, quer profissionais, quer ministeriais. O que é que quer despertar em nós quando fala do preço? E não simplesmente de orares por mim. Velho, eu não me considero um velho, né? Mas eu venho de um tempo que, para você ter autoridade e pregar, os nossos pais nos ensinavam a orar. Ficávamos muito tempo no monte buscar poder, autoridade, graça, se santificar, se separar. Mas eu estou vivendo com uma geração da impactação, que basta você vir com um envelope, eu orar por ti, e você vai operar na mesma graça. Então eu acho que eu entro em crise aqui, porque quando eu comecei o ministério da pregação, me diziam que vai orar no monte, você tem que jejuar. Hoje não precisa jejuar, basta eu dar uma oferta para ti e eu recebo a mesma graça. Então eu penso que pagar o preço é eu entender que, por exemplo, os que nos impactam hoje, quem lhes impactou? Né? Eles foram orar, pagaram um preço. Fala-se muito de Tibi Joshua, Benin e muitos outros. E aquele homem. E é isso, já. Hoje te falei do Benson. Eu fiquei até arrepiado em ver os testemunhos. São pessoas que eles foram até a cruz. Vamos voltar aos pés da cruz. Vamos voltar para Cristo. Vamos voltar para o monte da oração, o quarto da oração. E hoje falamos muito, hoje conversávamos sobre essa questão do preço, né? Usando outras palavras, sobre o porquê que nós não operamos como queremos e buscamos caminhos mais fáceis. Certo. E não temos os resultados que esperávamos para a glória que queremos ver. O preço, como diz o nome, pagar um preço é muito difícil. E a nossa geração é imediatista, queremos agora. O preço não é dinheiro. Eu vejo, por exemplo, a Rádio Sublime. Não é dinheiro, nada a ver. As coisas espirituais se adquirem de forma espiritual. Uau. Dinheiro você vai trabalhar, vai conseguir, mas para ter poder é orar. Jesus, quando fazia um milagre, não ia festejar, ia orar. Jesus o tempo todo aparece em oração no monte, no deserto. Por isso, para ele, as coisas eram muito fáceis. Então, a gente precisa orar.
É orar, é jejuar. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E veja que ele não precisava. É o Filho de Deus. Era o Deus encarnado. Mas se ele fez, precisava, pai. Não, aqui nessa terra, ele é Deus. Mas achas que Jesus fez alguma coisa que ele não precisava? Sim. Assim... Jejuar, por exemplo, ele é Deus. Eu acredito que Jesus fez, Jesus jejuou. Eu acredito que ele jejuou para exemplo nosso. Eu acredito que ele orou para exemplo nosso. Uau. Porque a autoridade dele não dependia do quanto ele orava. Ele é Deus. Claro. Ele é Deus. Mas ele nos dá exemplo, que ele ficava horas e horas a orar para separar os 12. Orou o tempo todo, separou os 12. Ele, depois do batismo, ele é transportado pelo Espírito no deserto. 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Hoje nós não queremos jejuar.